Muito bem. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos, mais uma vez. Sou Vicente Martins, professor da disciplina Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação 2. Na aula de hoje, nós vamos dedicar uma atenção muito especial à chamada tendência liberal tecnicista, certo? Esta tendência, o contexto dela é mais ou menos a partir dos anos 50, mas ela ganha grande força nos anos 60, né? Principalmente no regime militar, certo? E ela se estende, é uma tendência que se estende até o nascedor da chamada Nova República, né? Ela vai até 85, mais ou menos. E hoje, com o atual governo, essa tendência liberal tecnicista ela é retomada. E não é nem tanto o governo federal. O próprio governo local, estadual, no caso do Ceará, tem uma tendência profissionalizante, né? Vocês observam bem que o surgimento das escolas profissionais elas crescem a cada dia. São as escolas tecnicistas, né? Elas ganham força no estado do Ceará, que é uma referência, né? E aqui não há, eu queria colocar para vocês, não há nenhum juízo de valor, se é bom ou ruim. Não, ao contrário, né? Um sistema organizado, bem estruturado, com os professores tendo reconhecimento profissional, que haja, portanto, uma atenção às grandes finalidades da educação e que atenda também às demandas e interesses dos alunos, ninguém questiona isso, né? Mas reduzir isso, reduzir a educação a isso é um tanto delicado para se tocar. Eu sou admirador do trabalho desenvolvido na SEDUC, Ceará, nos últimos anos, mas eu tenho sérias restrições também ao longo dos anos. Primeiro, pela a redução da SEDUC ao ensino médio, né? A Secretaria de Educação ela ficou somente com o ensino médio e ficou desresponsabilizada do ensino fundamental, que é um grande equívoco. Por quê? Porque a Constituição Federal de 88, o artigo 211, fala que os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, ela desobrigou a sociedade, mesmo os sindicatos, né, o conjunto dos professores, não ficaram atentos a esse discurso. Eu estou falando só do Ceará, né, que ficou com essa ideia, passou uma falsa informação de que é responsabilidade exclusiva da SEDUC, do governo do Estado, o ensino médio, deixando de lado a educação infantil e o ensino fundamental. Realmente, a educação infantil não é prioridade, mas o ensino fundamental é prioridade. E na hora que o Estado desaparece, né, com o ensino fundamental, os municípios perdem todas as políticas de grande escala que beneficiam, né, essa população de alunos, tá certo? Então, essa é uma reflexão que nós vamos colocar para todos vocês na noite de hoje. Os fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos, né, portanto, esta disciplina, eles visam a investigar os fundamentos da educação, da história da educação brasileira.
desvelando suas raízes de ordem econômica, social e política. Então, por exemplo, qual o contexto da tendência liberal tecnicista? É um contexto em que o capitalismo é industrial, mas nós estamos num contexto também de economia dependente. Isso não é Brasil apenas, é a própria América Latina. Então, é um contexto em que o Brasil está se industrializando, isso já vem desde a década de 30, a partir de Getúlio, há essa preocupação de um capitalismo industrial, essas forças produtivas, mas uma força produtiva ainda dependente do capital estrangeiro. Então, é uma economia ainda, é um processo de endividamento econômico muito sério, e que compromete o avanço nas chamadas políticas sociais, particularmente a educação. Agora, esse modelo de dependência econômica também, vocês verão que é um contexto em que há uma dependência também na organização, não só do Estado brasileiro, mas das suas políticas. Por exemplo, na década de 60, um acordos, na verdade, muito que interferiu, inclusive nessa configuração da tendência liberal tecnicista, é o chamado acordo MEC-USAID. A gente usa portuguesada assim, USAID, pelo menos nos meus acadêmicos. Outros mais refinados, de USAID, mas a gente chama USAID. Pois é, esse acordo USAID foi exatamente um acordo com organismos internacionais americanos, no caso, para um acordo técnico, para dizer como é que a educação deveria ser configurada. Então, você imagina um país como o nosso depender, por exemplo, dos Estados Unidos, dessa agência AID, você depender dessa agência para montar a sua política de educação. Mas isso aconteceu nos anos 60, certo? Então, quando você estuda essa disciplina, você vê essas raízes econômicas, sociais, uma sociedade muito precária, em termos de formação, de qualificação. É impressionante que eu estava vendo os dados, até eu acho que dados no Altaísa, a Altaísa de Oliveira Romanelli, não sei se dá para ver, se for, é distorcido, que é a História da Educação no Brasil, da Altaísa de Oliveira Romanelli, em que ela coloca isso, as grandes demandas da sociedade, até, por exemplo, nos anos 60, veio a ideia do ensino massificado, dos vestibulares, que isso é uma sugestão desses acordos, o ensino massificado, as universidades públicas massificadas, e filtrando, portanto, os melhores. Só que a demanda, enquanto a demanda aumentava 130% praticamente, a oferta de vagas para as universidades não era equivalente. Decrescia, antes estava 52% e agora estava 36%. Então, por isso que há todo esse afunilamento que persiste até hoje. Quantos milhões? São 6 milhões concorrendo para o Enem. Na pandemia que diminuiu, mas é uma faixa de 6 milhões. Para quantas vagas? Quer dizer, não é para milhões de vagas, são para milhares de vagas. Então, você nota ainda um afunilamento que é uma herança dos anos 60. O próprio Enem continua, é um vestibular, só que um vestibular unificado, com a centralização do MEC, do governo federal. Então, essa disciplina permite, portanto, a gente decantar esses determinantes, as contradições, tá certo?
para que a gente possa fazer emergir concretamente a essência da existência do fenômeno da educação em determinado momento histórico do cenário político, do cenário brasileiro, melhor dizendo. Então, a disciplina, o grande objetivo é formar você, deixar você crítico com relação ao que houve, ao que há e o que pode haver nesse contexto atual. A pandemia realmente ela vai trazer novidades, né? Como é que vai ficar o mundo pós-pandemia, né? Como ficará a educação pós-pandemia? Isso me faz lembrar dois momentos, né? Isso que eu estou levando pós-pandemia, me faz lembrar o Adorno, que é um filósofo alemão, que ele, quando ele está refletindo sobre o nazismo, ele diz: como é que vai ficar a educação após Auschwitz? Né? Aquele genocídio de quase 3 milhões de pessoas, né? Mortas pelos nazistas. Como é que a educação fica? Porque muitos que sofreram ali e que morreram reconheceram naqueles soldados nazistas ex-alunos. E depois esses sobreviventes se indagaram: o que foi que eu fiz? O que a educação alemã fez para promover essa barbárie? Baseado em Adorno, né, eu estudei muito a escola de Frankfurt, Adorno, Habermas, Horkheim, né? Essas figuras eu estudei um bocado, e quando aconteceu aquele ato terrorista nos Estados Unidos, o primeiro artigo que apareceu no jornal O Povo, no Ceará, foi meu, que eu escrevi com base no Adorno, né? Aquela ideia do Adorno, educação após Nova York. Após Nova York. Como é que vai ficar a educação após aquele ato terrorista, né? Como é que a educação em todos os sentidos, né? Desde o tratamento do imigrante até a sala de aula nos Estados Unidos. Como é que ficou? E mudou, né? Muita coisa mudou. De modo que, e hoje, a minha reflexão é essa também, porque como é que vai ser a educação pós-pandemia? Né? Como é que vai ficar? Porque a engrenagem capitalista quebrou, né? Está tudo muito desfacelado, o capital financeiro continua muito forte, mas muitas indústrias fechadas, muitos comércios, como é que vai ficar isso aí? Né? E a própria educação, ela ficou congelada, né? Ficou presa. Eu tenho um neto que praticamente está há 2 anos sem estudar, né? Vai para a escola, mas cheio daquela distanciamento social, essas limitações que vão interditando a vida dos alunos. E vocês também, né? Todos vocês que estão fazendo curso regularmente, eu tenho, talvez muitos de vocês aqui eu nunca tenha visto antes, né? Não deu tempo para a gente se ver. Professor, Isso faz diferença? Faz, né? Talvez faça diferença na formação de vocês. Como é que você estuda 2 anos sem ver presencialmente seus professores, né? Isso não é legal. Pois não, Juan. Pode falar. professor, o senhor falou agora um ponto chave em relação a essa dúvida, né, que paira sobre todos, né? Governo, sociedade, enfim, países, né, o mundo inteiro. E um questionamento interessante é que essa história do pós-pandemia, certamente nós ainda teremos muitos capítulos. Eu lembro sempre da história dos transgênicos, né? Quando eles inventaram os alimentos transgênicos, havia também um medo de que a longo prazo essa modificação no gene das espécies, né, dos alimentos, pudesse
fazer, de certa forma, algum efeito negativo no organismo das pessoas. E ainda hoje não se tem uma certeza, um estudo que comprove realmente o que isso impactou na sociedade. Eu acredito que essa questão da pandemia ela é muito similar, porque ao mesmo tempo que nós temos uma vacina que não se tem ainda ainda não há um consenso, né? É um estudo que realmente diga se ela é 100% eficaz ou não. E também tem a questão dos governantes que querem que as atividades, de uma forma geral, em especial a educação, volte de forma presencial, mas é com aquela história do pé atrás, né? Vai voltar, mas e aí, como é que vai ficar? Ou seja, essas dúvidas é que realmente nos faz se perguntar, né? E aí, como é que vai ficar? Será se realmente teremos uma certeza, né, de que vai ser tudo bem, de que não vai, enfim. Isso. Rafael, né, Rafael? É você? Que eu não estou vendo aqui. É você que falou, Rafael? O último aí, a parte aí é do Rafael, né? Ou é outra pessoa? Eu acho muito parecida a voz do Juan O Rafael mesmo que falou. e o Rafael. Muito bem. Pois é, nisso você tem razão, né? Nisso eu concordo plenamente. São muitas dúvidas, são muitos questionamentos, mas a gente precisa responder primeiro as questões que nos envolvem diretamente, né? Por exemplo, profissionalmente, são questões que a gente tenta puxar para a educação. Como é que vai ficar a educação? Qual é o modelo de educação, né? Então, são questões que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, a tendência é ficar um ensino híbrido, né? Uma parte presencial, outra remoto, são questões que nós levantamos hoje pós-pandemia, para um pós-pandemia. E o que é o pós-pandemia? Como é que entra as vacinas? Aí já entra a política de saúde, né? Realmente, me parece que nenhuma vacina ela tem eficácia de 100%, né? Por isso que vem a terceira dose, a dose de reforço. E aí, como é que vão ficar? As pessoas serão vacinadas e, em seguida, terão que ter um nível de distanciamento para evitar a contaminação? Bom, numa visão otimista com relação ao tempo que a gente vai ficar assim, eu presumo que a gente deva ficar nessa expectativa até uma relativa imunidade, até pelo menos, isso é o que estou informando, até 2031, certo? Então, isso significa o quê? Que vocês vão se formar num contexto ainda de enfrentamento de pandemia, vão chegar ao mercado nesse contexto e a gente vai ter que ser sobrevivente, né, a tudo isso para formar uma outra geração, uma geração com mais tranquilidade, certo? Uma outra questão que eu quero colocar, se o futuro levanta essas interrogações, o passado também. Porque é muito importante considerar que se você conversar com outra geração, e às vezes eu penso que é uma outra geração em termos de idade, né? Ah, quem tem mais de 60 anos, não sei o quê. Aquele discurso que, na época do regime militar, a educação era melhor. E às vezes pessoas novas também têm esse pensamento. Não, na época do regime militar, dos militares, o ensino era de qualidade. Você está falando exatamente em quê? Então, esta disciplina, ela de alguma maneira, ela desvela o que houve também lá atrás, né? Nós não temos muitos parâmetros, não, porque as informações eram relativamente sonegadas nesse período. Mas, por exemplo, o analfabetismo, se a gente pensa em alfabetização, foi um período que de cada
100 pessoas, 28 pessoas, 30 pessoas eram analfabetas. Então, cerca de 30% da população. Então, a questão do financiamento também para os estados era bastante comprometida. Então, a qualidade do ensino você tem que relativizar um pouco. O que é qualidade do ensino? Aí você diz, não, mas nessa época o ensino era bom. Aonde é que você está falando? Está falando do colégio militar? Realmente o colégio militar, né, nessa época, os colégios militares eram uma referência e continuam sendo uma referência, né? O Colégio Militar de Fortaleza é uma referência. Os pais ainda submetem os filhos à seleção, né? Todo mundo quer colocar o filho no colégio militar, porque sabe que lá tem excelentes professores, todo mundo concursado, tudo no seu cantinho, né? Então, você tinha uma qualidade, mas uma ilha, né? Também, não era aquela qualidade tão massificada. Para vocês terem ideia, quando os dados que se tem do passado, quando a gente compara com os anos 2000 no país, é impressionante como a escolarização no Brasil, mesmo no contexto de dificuldades financeiras, né, de dependência ainda internacional financeira, o nível de escolarização no Brasil, ele ganhou, avançou muito, se a gente compara os anos 60, 71, 1971, pleno regime militar, e nós comparamos com 2001, é uma diferença grande em termos de escolarização. Eu estou falando daquela escolarização obrigatória, né, do ensino fundamental obrigatório. Hoje é a educação básica. Eu estou só colocando a questão do ensino fundamental. Então, nos anos 2000, o crescimento da matrícula e a permanência na escola, eles avançaram muito no Brasil quando a gente compara com o passado. E no passado, por exemplo, havia muita desinformação assim, com relação à reprovação, à evasão, né? Porque abandono. Hoje, a própria terminologia educacional ela cuida. Ó. Uma coisa é aluno de recuperação e reprovado, outra coisa é um aluno que abandonou, né, que evadiu, são coisas diferentes. E no passado, tudo isso era muito misturado. Né? Então, a disciplina ela vai tocando nesses aspectos. E não tinha nada de bom? Claro que tem, sempre alguma coisa de boa, né? Mas também o que nós precisamos destacar é o que é importante para a educação. Por exemplo, num contexto em que não há liberdade de cátedra, não há liberdade de ensino, é complicado. Você ir para a sala de aula com medo, você ir para a sala de aula interagitado, isso compromete muito a qualidade de ensino. Porque a qualidade de ensino é uma qualidade também espiritual, né? É você estar bem consigo mesmo, no contexto de trabalho, sem medo, né? Imagina você ir para um trabalho que você tenha medo de expor seu pensamento, se colocar e assim por diante. As reformas do ensino promovidas num período ditatorial, que é esse regime militar, eu diria 60, não é nem de 64, mas de 65 até 85, corresponderam a um esforço de grupos coligados no chamado Pacto Político Autoritário em alinhar o sistema educacional pelo fio condutor da ideologia do desenvolvimento com segurança. Então, aqui, pela primeira vez, os setores econômicos fortes se aliaram aos governos militares, né, para desenvolver um modelo de educação que atendesse às demandas do mercado. Por isso que o Libano, o Saviani, né, quando olham
para as tendências liberais, eles fazem uma crítica muito forte, porque são modelos que, ora, por exemplo, jesuítico, né, tradicional, ele foca o professor, é o centro de tudo, aí depois no renovado, no progressivista, valoriza a figura do aluno. E agora no tecnicista, no não diretivo, né, também descentraliza a favor do aluno. E no tecnicista, volta-se para a formação para o mercado, explicitamente a formação do aluno é dirigida ao mercado, o que sobra para essa sociedade é muito pouco em termos de emancipação, em termos de emancipação política e econômica, né? Quer dizer, como é que um país pode ser desenvolvido se o seu povo não constrói a sua própria história? Né? Como é que um país se desenvolve sem essa força produtiva que passa pelo trabalhador, né? Sobre essa nova perspectiva de emancipação humana, de liberdade, né? De utopia? Então, é necessário também. Então, as forças produtivas, os grandes industriais também se alinharam ao regime militar num discurso de que fazer isso, vamos desenvolver mais com segurança. Então, desenvolvimento com segurança é desenvolver mais com o poder militar no comando, tá certo? Vamos imaginar a atual estrutura de poder, né, quando diz, olha, fim do Congresso Nacional, fim do Supremo, e vamos deixar a nossa força militar aqui no comando. Será que é bom isso, né? Você fechar, como diz o Gramsci, o poder legislativo é o poder mais próximo do povo. Quer dizer, como é que a gente pensa numa república, numa coisa do povo, uma coisa pública, em que o povo não é o grande ator? Não faz sentido isso, certo? Então, o nascimento agencial, aquitante, né, para usar a palavra Gremar, essa força aquitante do povo é importante não só para a democracia, mas para o próprio desenvolvimento desse povo. O povo precisa estar engajado, ser ator. Ele não pode ficar de escanteio, tá certo? No ano passado, um dos livros, eu produzi, na verdade, já tinha muito material, né? Hoje eu tenho mais ou menos 30, 40 livros, que eu tenho já há mais de 30 anos, mas que eu tenho muita resistência para revisar, porque se eu for revisar, eu jogo tudo fora, né? Deixo bem fininho. E no ano passado, em meio à pandemia, eu publiquei As Constituições e a Educação Brasileira, em que eu analiso, né, objeto de reflexão minha há muitos anos, foi até objeto, né, da minha dissertação de mestrado. Eu estudei Direito e Educação, em que eu digo que, com a reprodução em nível infraestrutural, o modelo de educação nacional de 1891 a 1967 é considerada verticalizada, de cima para baixo, que deixa no plano educacional, especialmente os estados, um único direito de reproduzir o modelo de organização do ensino da União. Então, eu fico mostrando que, de 1891, a partir considerando a referência à Constituição, a 1967, o modelo foi centralizador, vertical, né? E ainda, às vezes eu olho a Constituição Federal e a própria LDB, eu vejo, né? Se você pega a LDB, o artigo 13 começa, a organização nacional começa a partir da União, depois os estados, municípios, né?
E por isso que é difícil, às vezes, para os gestores, observar que a educação, que a matéria educacional, ela pode ser concorrente, ela pode ser comum, ela não precisa ser tão vertical. Por exemplo, um serviço bom de educação pode ser ofertado pelo Estado, município e União. Nada, não há nenhum impedimento da União investir com a educação infantil, do Estado investir com a educação infantil e do município. Eles podem concorrer, assim como no setor de saúde. Pois não, pode falar. Professor, tem uns colegas querendo entrar na aula. Eu acredito que o senhor não está vendo aí por conta do slide. Ok, muito bem. Grato. Então, vamos ver agora aqueles parâmetros, né? Qual o papel, a gente vai estar brevemente, qual o papel da escola na chamada tendência liberal tecnicista, no sistema harmônico, orgânico e funcional. Então, nesta tendência liberal tecnicista, primeiro ver o sistema social, a sociedade harmônica, né? Orgânica, tudo funcionando, tudo perfeito, tudo no seu lugar. Mas não é bem assim. Essas relações, basta você entrar em qualquer escola, seja pública ou privada, basta você entrar em qualquer instituição, sempre há uma hierarquia, uma verticalização. Aí você diz, então não precisa ter hierarquia? Precisa, claro. Eu não estou colocando que uma escola não deva ter diretor, vice-diretor, diretor financeiro, não estou colocando isso. Mas essa gestão não precisa ser uma gestão de mando. Essa gestão pode ser uma cogestão. É mais ou menos como eu coloco. O mais importante não é a cidadania, é a co-cidadania. É eu reconhecer que o outro é tão cidadão como eu sou. Por exemplo, eu só sou cidadão com meus direitos e o outro nunca tem. Não faz sentido. Então, o mais belo da democracia é a co-cidadania. O mais belo da educação é a cogestão, em termos de gestão, é todo mundo dialogando, decidindo em grupo e não vendo sempre aquela coisa de cima para baixo. Nesse contexto tecnicista, que corresponde ao regime militar, o sistema social é visto como algo que está ali, está instável, é para ser aquilo. E não é bem assim. No regime capitalista, essas forças são. Há um desequilíbrio no capitalismo, né? Essas forças são meio um tanto desorganizadas. Às vezes querem tirar do trabalhador a mais-valia a todo custo, né? Explorar. E aí a escola entra. Vocês lembram aquela história do desenvolvimento com segurança? Que as forças produtivas, principalmente o empresariado nacional, eles vão defender junto ao MEC, e o MEC junto aos organismos internacionais, o USAID, né? O MEC e o USAID, vão defender o quê? Que a escola seja modeladora do comportamento humano. Isto é, a escola é para deixar você pronto para esse mundo, esse sistema social, entre aspas, harmônico, orgânico e funcional, certo? E o sistema social, ele não é assim. Nem é hoje, nem foi ontem. Ele é muito contraditório, não é? Porque sempre há aquelas relações de mando, há uma hierarquia que às vezes deixa o outro numa situação menor. É como se imaginar uma democracia em que um cidadão quer ser mais cidadão do que o outro. E não pode ser assim.
né? Tem que ter num nível de desenvolvimento e de intersubjetividade bem igualitário, tá certo? Então, a escola ela passa a modelar os alunos para esse mundo social pronto, estável, que foi já estabelecido por um grupo, né, por forças produtivas, e vão utilizar para isso técnica. Então, o ensino é voltado, portanto, para a formação, vão formar na escola futuros já no ensino profissionalizante mesmo, né? Futuros técnicos de laboratório, não sei o que, não sei o que. Eu mesmo, eu sou técnico em laboratório químico. Faz sentido isso aí. Eu não entendo nada de química até hoje, mas eu fiz o técnico em laboratório. Eu sou técnico em laboratório. Sou técnico químico, né, em laboratório. Não sei nem pegar em tudo de ensaio, né? Mas tive aula, mas não tinha nada a ver comigo, aquilo ali, pegar em tudo de ensaio, fazer aquelas misturas, aquelas coisas, loucura para mim, certo? A minha formação, desde cedo, era para o ensino propedêutico. O que é o ensino propedêutico? Aquele ensino para seguir a carreira humana, certo? Nos anos 70, 60, 80, a escola não valorizou tanto esse ensino propedêutico, que é um ensino que para você seguir humanas, né? Inclusive para seguir a carreira de magistério, para aqueles interessados. Então, o papel da escola. Tal sistema social é regido por leis naturais. Há na sociedade a mesma regularidade, as mesmas relações funcionais observáveis entre os fenômenos da natureza, cientificamente descobertos. Aqui, nessa tendência liberal tecnicista, gente, mais uma vez se insiste que esse modelo social, esse sistema social, essa sociedade política, essa sociedade econômica, ela não pode ser alterada. O Estado capitalista, nesse contexto, ele não quer atuar, alterar essas forças de comando. Deixa como está. E isso, nós ficamos, por exemplo, mais de 30 anos sob o regime militar. Porque havia essa ideia de que não, para que negócio de eleição, né? Não, deixa assim. A gente vai ter desenvolvimento para investir, vamos ofertar educação, mas a democracia requer essa renovação dos quadros, né? Ela requer, é natural que alguém que está lá na base queira subir, que seja gestor, não pode ser só por indicação, né? Você, no regime militar, os senadores não eram eleitos, eram indicados, né? Os chamados senadores biônicos. O cara é indicado pela intervenção militar. Então, não faz sentido. Um senador da República, que representa o povo, que representa a federação, precisa ser eleito pelo povo. Senão, como fica a sua representatividade? Então, como é que a escola fica a serviço de estabilizar o status quo, de continuar com o status quo? Não faz sentido. Mas era assim que era visto a escola no regime ditatorial. Desculpa. Papel da escola ainda. Os objetivos instrucionais, os conteúdos, resultam da aplicação de leis naturais que independem dos que a conhecem ou executam. Então, os conteúdos ali dados, né, por exemplo, os conteúdos técnicos, o foco nos conteúdos técnicos, é de acordo com o que sempre funcionou.
não tem, não tem como alterar. Então, é muito interessante que ainda hoje, né, a gente chega a ver, às vezes o professor diz assim, como eu dava aula de matemática há 10 anos atrás, eu dou a mesma coisa. Matemática não muda, mas muda. Muda. Às vezes, nós é que não mudamos, nós é que não nos atualizamos. Por exemplo, eu aprendi, né, há muitos anos, né, com um grande matemático, a calcular a raiz quadrada, a raiz de um quadrado, de um número, a raiz quadrada de um número imperfeito, né? Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 4, 2, de 16, 4. Mas qual a raiz quadrada de 17, de 18, de 15? E uma vez um professor, eu sei essa fórmula, porque um professor chegou em sala de aula e disse, olha, eu vou trazer uma fórmula que eu aprendi numa revista americana. Aí foi, trouxe, botou lá a fórmula, aí disse, vocês não precisam de máquina. Se você souber essa fórmula, bem simples a fórmula, vocês saberão a raiz quadrada de um número imperfeito. E é hoje que eu noto como era fascinante, como é que alguém... Porque é bem fácil você ensinar matemática com números redondos, né? Raiz quadrada de 16, 4. De 4, 2. Aí é bom, né? Mas e de 3, a raiz quadrada de 3? Qual é o número? Aí, se eu não sei nenhum outro caminho, eu vou ter que ir direto para a máquina. Mas será que não é papel da escola renovar até esse ensino de matemática? É, né? É papel da escola. Por isso que mexe com a formação. Os conteúdos podem ser questionados, os conteúdos podem ser alterados, os conteúdos podem ser melhorados. Eu mesmo sou um grande defensor de mudança no projeto pedagógico. Eu tenho uma resistência, mas a toda mudança do projeto pedagógico eu reconheço que é necessária, é o ponto de vista dos novos docentes alterando o mesmo objeto. É como diz Fernando de Saussure, ponto de vista altera o objeto. Daí a importância da formação continuada. O mais importante quando alguém sai para fazer mestrado, doutorado na universidade e volta doutor, não é ele ter o título de doutor. Não é bem assim, o valor não está aí, o valor está a partir agora de novos referenciais teóricos. Como é que você vê a questão do texto? A partir de novos referenciais teóricos, como é que você vê a questão da educação no país? A partir dos referenciais teóricos, você vê a formação do professor. A partir de novos referenciais teóricos, como é que você vê a estilística? Como é que você vê a fonética? Então, muitas vezes, aquele modelo pronto, ele precisa ser alterado. Hoje, eu ainda não tive tempo de fazer essa alteração, mas requer fazer essa alteração. Por exemplo, eu apresentei a proposta da ementa de aquisição da linguagem há muitos anos atrás, muito tempo. E eu nunca mudei, mas eu mudei na prática. Dando aula, eu mudei, mas continua a mesma no projeto pedagógico. Quer dizer, uma contradição, né? Está lá no projeto pedagógico e eu subverto, porque na prática eu já dou um foco na abordagem gerativista, já acredito em outras coisas, em aquisição da linguagem. Então, ao contrário, os conteúdos podem ser alterados em benefício dos novos aportes da ciência, né? Em benefício de a gente se situar com mais solidez no mundo. Com relação aos conteúdos de ensino na tendência liberal tecnicista, ali são marcados por informações, princípios científicos, leis,
estabelecido e ordenado numa sequência lógica e psicológica por especialistas. Então, aí vale a pena lembrar para vocês a questão da autonomia. No artigo, no artigo 13, antes eu me atrapalhei, eu estava me lembrando, quando eu falo na organização do ensino, eu estou me referindo ao artigo 10. No artigo 13 da LDP, né, agora há pouco eu falei, a organização do ensino com base no artigo 10 da LDP, que é a lei 93, 94 e 96, pois é, no artigo 13 é um artigo destinado às incumbências dos docentes. Uma delas, e a primeira delas, diz que os docentes têm um papel relevante, é um participante ativo na formulação do projeto pedagógico, da proposta pedagógica da escola. Não falo nem projeto, que eu acho interessante, em proposta. E proposta é uma coisa boa, né? Porque proposta já presume que você pode alterar. Já projeto parece uma coisa fixa, né? Ali estabelecida. Pois é, a voz do professor nesse contexto é muito pequena, porque a matemática, os conteúdos de matemática, os conteúdos de ciência, os conteúdos de língua portuguesa eram elaborados por especialistas, muitas vezes sem qualquer experiência de educação escolar, tá certo? Esta semana até eu li, mas eu achei exagerado, mas alguém colocando assim, eu vi em alguma, não sei se foi no Facebook, em algum local, que o cara dizendo assim, não, essa especialista em educação, que fala tudo muito em educação, mas nunca deu aula, né? Aí, nunca deu aula, como é que pode falar? É mais ou menos isso, né? Eu até defendo muito que um professor chegue à universidade, mas antes tem uma experiência também com a educação básica. Eu passei 10 anos na educação básica. Claro que você, ao chegar na universidade, com essa educação básica, experiencial, o teu olhar é outro na formação, diferente daquele que nunca pisou no chão. Então, o chão da escola é importante no piso da universidade, certo? O chão da escola é importante no piso da universidade. E isso faz uma diferença muito grande em termos de olhar, de perspectiva. Então, aqui coloca que é matéria de ensino apenas o que é redutivo ao conhecimento observável e mensurável. Então, aí mostra que como o ensino era engessado, né? Como ele não permitia a inovação. Por mais que se anunciasse lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, uma alteração em algum currículo de química ou de ensino de línguas, né? Eu me lembro que na universidade, eu fazia inglês, depois eu me formei em espanhol, deixei, mas era aquele inglês do audiovisual, né? Era todo tempo repetindo. E hoje, quando eu converso com professores de inglês, isso é um absurdo, né? Mas era todo tempo. O professor dizia e você tinha que repetir de acordo com o professor. Pronto. Quanto mais você se aproximava a sua pronúncia do professor, para o professor, você estava atendendo ao objetivo da disciplina. E não é bem isso, né? E não é bem isso. Você não precisa pronunciar tal qual o professor para dizer que sabe. Os conteúdos decorrem, assim, da ciência objetiva, eliminando qualquer sinal de subjetividade. Por isso que a filosofia, questões nessa formação mais, digamos assim, aberta, subjetiva, elas têm pouco espaço, não é?
E é muito importante, por exemplo, disciplinas de ética, de filosofia, para você questionar a realidade. Então, esse currículo da tendência liberal tecnicista não tem muito lugar a sociologia, vai ter muito lugar a filosofia, não vai ter muito lugar a ética como disciplina. Quando se vai estudar alguma coisa de muito subjetivo, na verdade não é bem subjetivo. Por exemplo, eu fiz o SPB, não sei se alguém teve a oportunidade de fazer, morais cívica, né? Então, chegava e, na verdade, apresentava muitas vezes a Constituição Federal e falava dos artigos que deveriam ser cumpridos. Mas, em momento algum, questionava quando eles não eram cumpridos. O que é que o cidadão deveria fazer? Por exemplo, uma coisa é você apresentar os direitos, né, do cidadão. Sim. E o direito de peticionar os seus direitos. Quer dizer, é exatamente essa lógica, né, de oferecer tudo pronto, mas na hora de algum questionamento, porque às vezes tem gente aqui do direito, sabe muito bem, o direito positivo é objetivo, né? Nós esperamos que ele seja auto-aplicável. Mas quando não é aplicável? Quando quem está na estrutura de poder não cumpre o direito, não garante o direito do outro. E o que o outro deve fazer? Peticionar, né? Requerer. Mas aí, nesses conteúdos de ensino, não se ensinava a cidadania para peticionar, por exemplo, para questionar, certo? Como cidadão, né? Então, o material instrucional encontra-se sistematizado nos manuais, nos livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais, etc. Você lembra aquela história que eu falei, audiovisual, do inglês, né? Da língua estrangeira, os módulos de ensino, tudo ali muito arrumadinho. Professor, então, melhor é não ter manual? Não estou colocando isso, não. É bom ter manual. E é bom ter livro didático? Claro que é bom. Mas é importante também avaliar até que ponto aqueles conteúdos ali dispostos, eles correspondem à realidade. Será que eles não estão anacrônicos, tacanhos? Será que eles correspondem ainda à realidade de demandas sociais, né? Os métodos de ensino, já estamos finalizando, os métodos de ensino, eles consistem nos procedimentos e técnicas necessários ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de informação. Então, os métodos de ensino, eles continuam, retomam quase aquela centralidade ainda do professor e o aluno. O professor está para transmitir conteúdo e o aluno para receber. Então, Paulo Freire, por exemplo, vai reagir contra esse modelo, que ele vai chamar de educação bancária, que é aquele modelo em que o professor chega com a missão de transmitir e o aluno está ali para receber. Um manda e o outro obedece. Não, não é bem assim. O que eu coloco aqui agora para vocês pode ser questionado. Certo? Pode ser questionado. E eu preciso valorizar esse questionamento de vocês. Porque de repente, eu posso passar aqui uma inverdade que não corresponde à realidade. E você, como aluno, é sujeito ao processo. Diz assim, não, professor, não é bem assim, não. Eu li sobre isso. Por isso que eu dou antecipadamente para vocês, eu dou sem qualquer cerimônia. Não sei se vocês notam. Eu já dou a aula que eu vou dar. Eu já mando para vocês os slides. Por quê? Eu espero
que em algum momento, se eu der uma informação equivocada, vocês me chamem a atenção. Isso não é bem isso, não. E eu preciso estar aberto para receber também, para receber a informação do aluno. E manter, portanto, uma relação dialógica. A palavra diálogo quer dizer isso, troca de saberes. Tá certo? Nesse método de ensino, não, é verticalizado. O professor transmite informações para o aluno. Então, de alguma maneira, esse modelo de tendência liberal tecnicista, ele vem trazendo ainda uma herança lá tradicional jesuítica, que já era assim, né? Aqui, no método de ensino, a primeira tarefa do professor é modelar a resposta apropriada aos objetivos instrucionais e a principal é conseguir o comportamento adequado pelo controle do ensino, da importância da tecnologia educacional. Isso aqui, em outras palavras, que o Libani está colocando, é aquelas as provas, por exemplo, a avaliação. A avaliação não é é aquela avaliação que o professor o tempo inteiro está preocupado em ver se a resposta do aluno está de acordo com a resposta que está prevista ali no livro. Eu me lembro de um fato, mas já como professor, em que um aluno ele chegou para o professor e o professor fez a prova com questões que foram extraídas do livro didático e o aluno deu lá uma resposta e o professor considerou errado. E o aluno foi questionar o aluno. O professor disse, mas professor, o senhor botou errado isso aqui. E não faz sentido, isso aqui está errado. Aliás, isso aqui está certo. Não está correto o que o senhor está fazendo. Ele disse, não, mas é o que tem no livro didático. Aí disse, não faz sentido ter isso no livro didático. Aí o professor foi, pegou o livro do professor, que tem as respostas, e mostrou. Aí o aluno disse assim, mas também o autor está errado. Quem fez essa resposta aqui está errado, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o professor, parece que você tem razão, mas eu vou ficar ainda com o autor. O que vai prevalecer é a resposta aqui do autor, mesmo errada. Não faz sentido isso, não é? Então, como é que você pode modelar de tal maneira o comportamento e controlar esse ensino sempre querendo as mesmas respostas? Eu não queria citar, mas tem um exemplo que eu queria colocar. Eu lamento não ter essas provas, não ter pedido, ele teria me dado. Tem um colega de turma que hoje é médico, ele é até muito rico, né? Um dos homens mais ricos, talvez, do Ceará. Ele é lá de família rica, muito rico. Muito inteligente também, gente fina. Mas não tenho contato com ele atualmente, não tenho, mas eu estou no grupo que ele está, né? E ele tinha uma preocupação tão grande nas provas que ele colocava, ele sempre tirava 10, aí ele colocava assim, respondia a prova, isso no colégio militar, aí respondia a prova e dizia assim, resposta de acordo com o livro, aí resposta de acordo com a aula do professor, tá, aí resposta de acordo com o que eu penso. Não faz sentido isso, né? Aí o professor tinha que dar a nota. Aí, só que o professor chegava na sala e elogiava. Fulano é um máximo mesmo. Ele deu a resposta do livro, deu a resposta baseada no que eu falei na minha aula e deu também a resposta dele. Tem que dar 10 por isso. Ora, o aluno tem que ser valorizado pelo seu pensamento próprio. Eu não quero, em momento algum, eu tenho insistido aqui, que vocês respondam de acordo com o que tem na apostila. A apostila é para ser consultada, mas ela não é superior
a você que é o sujeito. Ela é objeto, ela é objetal, você é o sujeito do processo. Nenhuma resposta é melhor do que a sua, nem aquela que está na internet. Ela não está. Ela pode estar ali, circulando, globalizada, mas não é melhor do que a sua. A sua, sim, é a melhor resposta. É? É, né? Pois não? Pode falar? Ai, meu Deus. Pois não, pode falar. Alguém deseja falar alguma coisa? Professor, eu acho que a Danila está querendo falar alguma coisa, Pois porém não. o áudio está muito baixo. Não, não, foi porque o microfone ligou sem querer, desculpa. Ah, tudo bem, Danila. Ok. Bom, a gente já está caminhando aí para os encerramentos. Os meta-ensinos na educação liberal tecnicista possui objetivos instrucionais operacionados e procedimentos instrucionais e avaliação. Por isso, gente, nessa época, e hoje persiste a ideia de que você tem que preparar uma aula, mas tem que preparar, sobretudo, o plano de aula. E no plano de aula tem que ter os objetivos, tem que ter o que é que você deseja, no final, que ocorre. Vocês vejam que eu fui bem tecnicista hoje, eu já disse quais eram os meus objetivos, fui situando. É ruim isso? Não, não é ruim. Mas eu não posso ficar só nisso também, certo? E a avaliação vai ser desta maneira. Eu me lembro que até um professor, colega, né, na UVA, ele disse assim, eu acho, para ter qualidade de ensino, todos os professores deveriam fazer o mesmo tipo de questão. Fazer 5 questões e o aluno escolher 3, e uma questão vale 4, a outra não sei quanto. Não, né? Tem disciplina que tem uma natureza X de avaliação, às vezes é um trabalho, o professor resolve fazer um questionário, a outra o professor elabora questões, a outra é um trabalho de pesquisa, a outra é seminário. Então, você não pode fechar. Aqui no modelo liberal tecnicista, ele é sempre arrumadinho. Isso me lembrou muito agora, eu estou falando com vocês, e logo que eu terminar isso aqui, eu vou. Uma das coisas que eu mais acho interessante nos concursos públicos, e vocês devem estar atentos a isso, porque é muito bom fazer concurso público, né? Não só pela estabilidade funcional, mas é legal para a carreira, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção nos concursos públicos para os institutos federais, os vários institutos, são vários institutos no Brasil, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção é que eles já dizem como é que deve ser a aula. Então, já dizem que o plano de aula deve ter isso, 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 e te avaliam por isso. Então, vejo que as antigas escolas técnicas, hoje chamados institutos profissionais, institutos federais, né, de ensino, que oferecem, inclusive, cursos superiores de letras também, ele já tem tudo amarradinho ali. De onde veio essa história que, ao fazer um concurso público para o Instituto Federal, deve ter aqueles objetivos, aquelas estratégias, aquelas formas de avaliação, tudo bem colocado. Vem exatamente dessa herança da tendência liberal tecnicista. Então, os atuais institutos federais, que tem muitos municípios, de vocês certamente, tem Tianguá, tem Sobral, né? Camusim, quase todas as grandes cidades têm, Acaraú também tem. Pois é, esses institutos federais são as antigas escolas técnicas que passaram a ser uma referência nos anos 60, 70 e nos anos 80, e ainda hoje, né? Só que elas não, eu não sei, eu acho que elas não oferecem mais o ensino médio.
só os cursos profissionalizantes, né? Você entra, mas você pode fazer em nível médio, né? Mas o foco é no ensino profissionalizante. Antes, não. As escolas técnicas tinham uma formação, digamos, propedêutica aberta, e você fazia também, quando terminava essa formação geral, você ficava mais um ano e terminava o curso de técnico em edificações, técnico em química, turismo e assim por diante. Né? O essencial da tecnologia educacional é a programação de passos sequenciais empregados na instrução programada, nas técnicas de ensino multimeia nos módulos. Então, tudo é organizado para atingir aqueles objetivos. Certo? É imaginar, por exemplo, que isso não é ruim, não, é um lado bom, né? Mas o tempo inteiro está com aquela instrução programada. Vou começar a aula com a revisão. Depois, eu dou introdução ao conteúdo. Depois, eu apresento os conceitos. Depois, eu faço um teste rápido. Então, toda aula é com aquela mesma instrução programada, né? Com que objetivo? Para atingir os objetivos pré-programados da disciplina. Isso é bom? Né? Isso é ruim? Não é bem ruim. Isso congela, né? Congela. Porque em algum momento, às vezes, uma avaliação, um ensino, ele pode ter uma nova dinâmica. De repente, pode funcionar para aquele tipo de conteúdo uma aula em grupo, né? Uma discussão em grupo, seja mais importante do que a própria exposição oral do professor. Os métodos de ensino são voltados à tecnologia instrucional, voltadas para mudar comportamento, preparar o aluno para se adaptar a esse mundo social, de modo que deixa uma margem muito pequena de liberdade de aprender. Né? A LDB fala em liberdade de ensinar e liberdade de aprender. O professor deve ter liberdade de ensinar. E o aluno também tem a liberdade de aprender. Tem uma dinâmica para aprender. Eu escuto muito quando o aluno chega para mim e diz, olha, o senhor deixa eu responder isso diferente? Deixa. Vou citar rapidamente para vocês uma experiência na SEDUC. Né? Eu fiz o primeiro concurso da SEDUC, entrei, fui professor da SEDUC. Quando eu entrei, isso nos anos 90, início dos anos 90, e tinha uma sala de 8º ano, ou seria 9º ano, e alunos assim, difíceis, né? E tinha um aluno, Lúcio, pronto, eu até escrevi um artigo sobre ele. Tinha um aluno chamado Lúcio, que eu era professor de redação. Eu passava a redação, ele nunca escrevia. Mas um aluno relativamente educado ficava na dele. Aí um dia eu cheguei para ele e disse, você não vai fazer a redação? Ele disse, não, vou não. Não vou escrever nada, não. Aí eu disse, rapaz, você vai me privar de ler um texto seu, eu acho que você deve ter ideias interessantes. Ele disse, eu não escrevo. Eu não quero escrever. Mas o senhor permite que eu faça um desenho baseado no tema da redação? Eu disse, permito. Permito. Faça. Aí ele fez um desenho. O tema da redação era tipo violência urbana, era alguma coisa assim. Aí ele fez lá o desenho, tudo a lápis. Perfeito. Eu dei 10. Aí ele estranhou. Só me deu 10 no desenho? Foi. Isso na rede estadual do ensino, né? No bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Aí eu disse, agora só tem uma coisa. Para você confirmar seu 10, eu gostaria que você viesse aqui à frente e explicasse para o seu colega o desenho. Aí ele veio,
trouxe o desenho, começou a explicar isso aqui. Aí estava falando de violência urbana, isso aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, naquele momento, ele estava escrevendo a redação dele, oralizada. Né? Então, naquele momento, ele estava fazendo a redação dele, só que oralizada. E aí eu fui incentivando pouco a pouco, daqui a pouco ele disse, não, eu quero escrever mesmo. Isto é, por que a redação ela precisa ser necessariamente escrita? Por que a redação não pode ser em algum momento oralizada? Na técnica, na liberal tecnicista, se está programado fazer redação escrita, em momento algum o professor vai ter a liberdade de valorizar ou de dar uma redação oral. E quantas vezes a redação oral ela é tão rica, é tão autoral, ela é tão mais espontânea e tão mais correta, digamos, né? Considerando a língua padrão, do que a redação dita escrita. Relacionamento professor e aluno é uma relação muito vertical, o professor ensina, ele administra aquilo e o aluno recebe. É um relacionamento que, na verdade, não é relacionamento, é um vínculo, né? Em que o professor está ali com o papel de ser eficiente naquele trabalho e o aluno de fixar na sua memória aqueles conteúdos. Nessa relação professor e aluno, ou vínculo, os questionamentos não são desnecessários. Então, o professor ele não permite que os alunos façam muitas perguntas ou questionamentos, o que empobrece o nível de aprendizagem, né? Como é que você pode aprender sem questionar nada, sem indagar, sem querer inferir alguma coisa? Então, o modelo de educação na relação professor-aluno é um modelo vertical, mas que não favorece, portanto, questionamentos. Os pressupostos da aprendizagem são voltados para a modificação de desempenho, a avaliação, o indicador disso, se você tira 4 é porque você precisa melhorar para chegar ao 10, se tirou 7, não está muito bom, precisa melhorar para chegar ao 10. Se tirar 7, precisa chegar ao 10, né? É todo o tempo com ações para você modificar seu desempenho. Só que, às vezes, a nota ela não reflete realmente o aprendizado. O desempenho é naquele contexto. Por exemplo, será que um aluno que está passando por necessidades, que está passando por algum nível de privação, e que não deu para elaborar... Teve um aluno aqui que, mais recentemente, ele diz, professor, eu só consegui fazer 2 questões, eu não consigo digitar no celular, tenho muita dificuldade. E aí? Avaliei o aluno pelas 2 questões, claro, né? Porque ele contou das limitações dele nesse modelo remoto. Os pressupostos da aprendizagem é que haja mais estudos sobre o comportamento. A psicologia ela ganha muita força nesse período, o SOI, né? os serviços de orientação educacional, a contratação de psicólogo, exatamente para fazer levantamento de comportamento verbal, numérico, né? Saber como é que é isso. E muitas vezes os psicólogos, nesse período, aplicavam testes, né? Na década de 60 e 70, e início dos anos 80 também, eles aplicavam muitos testes para medir QI, checar QI e também conhecimentos. Então, o psicólogo escolar tinha uma função também de checar para ver se alguém sabia matemática, ou se estava tinha desenvolvido o raciocínio lógico, né, a partir daquelas questões, certo?
E isso dava uma certa psicologização do ensino, né? Os pressupostos de aprendizagem, um deles é o uso do reforço das respostas. Por isso é aquela história que o professor não está muito preocupado naquela resposta criativa do aluno. A boa resposta é o que o livro mestre coloca, a boa resposta é o que o professor diz, e isso é um ensino assim, com tudo muito pré-estabelecido, como ele tira a liberdade de um ponto de vista diferente, certo? Entre outros pressupostos da aprendizagem, há uma forte influência nesse período de Skinner, portanto, do behaviorismo de Skinner, aquele behaviorismo de estímulo-resposta, né? Você dá uma questão e espera que o aluno responda tal qual é a expectativa do professor, tá certo? Bom, nesses momentos finais eu deixo a palavra com vocês. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. O que acharam da aula de hoje? Estou aqui. Gostei muito da aula, professor. Foi muito produtiva, né? Trouxe alguns questionamentos que a gente dificilmente, por exemplo, eu nos meus tempos de ensino médio, eu nunca vi ninguém assim ter essa preocupação assim de realmente orientar, porque educar é orientar para a vida, né? E a gente sabe que em alguns, até mesmo algumas repartições, alguns grupos, a pessoa que raciocina, que pensa, ela muitas vezes, em muitos casos, ela é um tanto quanto, digamos assim, quase que mal vista, né, pelas suas posições, pelas seus pensamentos, né? E a aula de hoje nos retomou muito esse raciocínio, sabe? Eu gosto dessa parte. É tanto que eu falo que às vezes por exemplo, tem muita gente, o professor falou agora há pouco de concurso e tal, isso é legal, isso é bacana, um dos nossos objetivos realmente é esse. Mas a gente tem que ver também a questão do crescimento pessoal, né? Porque um curso superior, ele enriquece muito a nossa vivência como cidadãos, como filhos, enfim. Verdade. São coisas que realmente a gente tem que agarrar com toda força. Verdade. Muito bem colocado, Rafael. Aqui eu estou olhando rapidinho nesses momentos finais do chat, né? A Jamile colocou, sua aula foi maravilhosa, professor. Olha aí, grato, né? Maravilhosa quer dizer que alguma coisa despertou, né? Você acrescentou. E doravante, vocês verão que, se vocês pegarem, bote na internet assim, só para ver, bote assim, regime militar e educação, ou bote assim, tendência tecnicista, liberal, e aí, de repente, vocês vão se deparar com artigos científicos, leiam, que aí vocês certamente vão adicionar mais informações. A Patrícia Oliveira colocou aqui a aula bem rica e didática, grato, né? O que torna rica a aula, uma aula de fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos, é exatamente o caráter interdisciplinar. É a disposição que o professor e os alunos têm de fazer essa interface, que é o fenômeno educacional, ele receber ponto de vista diferente. Então, eu posso ter um ponto de vista sobre a educação a partir da sociologia, a partir da psicologia, a partir da política, a partir do direito, né? Esses olhares entrecruzam e iluminam. Quando a gente entrecruza conhecimentos, disciplinas, nós iluminamos. Então, quanto mais eu trago aportes da sociologia, da história, da filosofia e jogo sobre a educação,
mais eu vejo esse ambiente iluminado, né? Eu olho e digo, vou tomar minhas decisões a partir disso que eu estou vendo. O Rafael tinha colocado anteriormente que ainda somos dependentes do capital estrangeiro, né? Isso é verdade. Leandro levantou a mão. Pois não, Leandro, fica à vontade. Eu acho também muito importante esse assunto que o senhor sempre traz para o debate da flexibilização que o professor tem que ter, né? A gente vê uma certa escassez dentro das salas de aula, seja no ensino superior, até mesmo no ensino fundamental. A gente vê os professores muito ligados ao tradicionalismo para a avaliação dos alunos, né? E muitas vezes Sim. os alunos não conseguem entregar o que os professores pedem, como o senhor já bem falou, né? Não porque não querem, mas porque eles não conseguem, né? Porque eles possuem limitações, e aí a gente tem que entender que é algo normal, né? É normal a gente ter limitação, principalmente agora, frente a esse período que é nos impostos de pandemia, né? É verdade. É isso. Eu acho que você ficou muito feliz, Leandro, muito bem. É um período imposto, né? Ninguém esperava, nos surpreende e nos denuncia também, né? Porque as nossas práticas, no mundo presencial, você contornava uma série de coisas, mas no mundo mediado agora por tecnologia de informação, né? No caso, agora pelo Google, né? Meet, ele... Como é que a gente lida com essa flexibilidade? Então, você precisa conhecer. E precisa conhecer o que é possível flexibilizar, que é um princípio importante no ensino, a flexibilização, e até onde você pode ir num contexto de emancipação, né? Quer dizer, é bom fazer isso porque vai construir uma carreira emancipatória. Pois não, a Rina quer falar. Pois não, Rina, com a palavra Rina. Pronto, bem rapidinho. Eu tive que entrar no celular porque no meu computador o fone não está prestando. Para mim, especialmente, as suas aulas têm sido muito boas, porque elas têm me feito fazer essa linha do tempo. E quando eu consigo fazer essa linha do tempo, me ajuda a entender melhor a disciplina, me ajuda a entender melhor o que a gente está vendo. E o segundo ponto é porque elas me fazem perceber, eu acredito que seja para isso mesmo a disciplina, o momento histórico, o bojo onde foi formado cada teoria dessa, ou cada tendência dessa. E, principalmente, por que algumas vingam mais no Brasil? Por que o Brasil é um terreno fértil para umas, mais fértil para umas do que para outras? Porque eu fiquei tão impactada com um diário de leitura que eu fiz, de um texto seu, que é aquele de Bernardo Mandeville, que a gente tinha na época daquela reforma, agora eu esqueci. Teve uma reforma em 1881, e o pensamento do Mandeville, que já era dominado pelo pessoal da época dele, que era muito ele dizia que os povos tinham que ficar meio de ignorância, porque os povos não eles não podiam vir ter a luz da ciência porque eles queriam ficar insatisfeitos. E é justamente esse tipo de pensamento que, de alguma forma, vai influenciar a decisão que os políticos tomaram na época, quando deixam que os analfabetos não tenham direito de votar, toda essa situação. E aí as suas aulas me são muito caras nesse sentido, de fazer com que eu perceba por que algumas tendências vingam mais aqui e outras não, o local, o porquê, sabe? Entendi, muito bem. O objetivo é exatamente isso, né? E outra coisa, uma das coisas importantes princípio princípio de ensino, que está previsto na Constituição Federal e reproduzido também na LDB, é o princípio da coexistência, né? Da coexistência de instituições e de concepções pedagógicas.
Então, Rina, é muito importante considerar que a nossa sociedade plural é uma sociedade que democraticamente, ela precisa estar disposta a conviver com essas diferenças. Então, por exemplo, você conviver numa escola com pessoas que pensam diferente, de forma diferente, deve ser algo visto com uma certa naturalidade por todos nós que somos educadores, certo? E isso também vale para a nossa vida social também, né? Respeitar essas diferenças. Então, o objetivo da disciplina é exatamente colocar em vocês essa semente que a gente precisa, à luz da história, à luz da filosofia e da sociologia, entender que a educação ela vem se desenhando ao longo dos anos, se configurando, e ela é uma espécie de zigue-zague, né? Ou, como dizia um filósofo alemão, não sei se é Horkheim, que coloca que a vida é um rodar cego, né? Ela vai, a gente pensa que está dando um salto de qualidade, a gente volta, né? Para um modelo mais tradicional, certo? Está assim, está pronto, está tudo caminhando, tem um aparato jurídico, tem uma série de conquistas, aí a gente, agora pronto, a gente vai. Aí, de repente, tem um movimento, um retorno, né? Aí volta lá, mas isso vale também para as nossas relações interpessoais e nas nossas relações profissionais também, certo? Eu preciso conviver nas instituições que eu trabalho, nos locais, com o diferente. Eu preciso conviver e tenho que lidar, e não posso desprezar uma pessoa que pensa diferente de mim, tá certo? Então, é natural. Eu participo de grupo, eu não gosto de participar muito de grupo, mas eu participo do grupo do colégio militar, né? Dos meus colegas do colégio militar, estão nessa faixa, quase chegando aos 60 anos. Aí, cara, tem uns pensamentos assim tão estranhos, aí vai, aí tem juízes, tem médicos, aí o cara assim, a gente, puxa vida, cara, tu pensa assim, falando sobre economia, né? Aí, às vezes tem uma atitude bem conservadora, falando de educação, de política, outros são mais radicais, né? E assim, pô. Mas todo mundo se quer bem. Humanamente, a excelência nossa é tolerar o outro, tolerar. Hoje, mais cedo, um colega estava querendo discutir comigo reino de Deus. Aí eu sou, meu Deus, tu quer discutir reino de Deus comigo? O que eu sei de reino de Deus? Não, o reino de Deus, não sei o quê. Olha, eu vou discutir isso à luz de quê? À luz da teologia, teodiceia, da doutrina católica, doutrina cristã, à luz do Velho Testamento, do Novo. Onde é que eu vou falar do reino de Deus, né? Mas tudo bem, então vamos discutir o reino de Deus. Aonde? Situado em Israel? Onde é que você quer começar? E essa discussão dialógica é importante, né? Você o tempo inteiro, você quer discutir à luz de quê? Eu quero isso. Então, vamos lá. Vou ver se eu quero. Né? E às vezes você aprende também com o outro. Uma das coisas mais fascinantes que eu trocando ideias com um americano, minto, com um americano não, com um linguista cubano, ele mostrando por A mais B, isso há muitos anos, ele é linguista cubano, ele escreveu um livro, Vacuna Ortográfica, Vacina Ortográfica, e ele coloca a importância, por exemplo, do ditado em sala de aula. Ele diz, como o ditado é eficiente, como ele é importante, como o ditado é importante. E o ditado é algo que
o nosso olhar, Rina, não é um ditado, fazer aquele ditado de palavras, é um ditado, né? Está superado. E um linguista faz tempo, né? Nos anos 90, nos anos 2000, defendendo isso, mostrando por A mais B como é importante o treinamento ortográfico para você fixar as formas linguísticas. Então, um modelo técnico, um modelo tradicional, mas com um ponto de vista cognitivo importante. Claro, a partir daquele momento eu passei a olhar o ditado com um novo olhar. Sabe o que é mesmo? Faz sentido isso. Mas se eu tirar do ditado a palmatória, que o ruim do ditado era a palmatória, era o vexame, o carão, a humilhação. Mas se eu aplicar o ditado e aplicar conhecimentos linguísticos na montagem desse ditado, pode ter um efeito muito mais produtivo e menos contraproducente, né? Eu posso avançar nos conhecimentos. Então, essa disposição é muito válida. Por exemplo, eu adoro fazer prova com scores. Não existe coisa mais tecnicista do que uma prova com scores. Toda montadinha ali, sem score. Cada score é uma unidade. A prova valendo 50 scores. Né? Foi que eu aprendi isso? Na formação para a educação técnica, né? Para a educação bem formal. Isso é muito americano. É bom? É legal. Certo? Mas que tal fazer uma prova com scores, múltipla escolha, completamento, e também fazer uma prova com questão aberta? 40% aberto, 60% objetivo. Que tal? Melhor do que fazer tudo só objetivo. Na tendência liberal tecnicista, por exemplo, havia orientação prévia de elaborar uma prova, por exemplo, de 100 scores, toda múltipla escolha, ou toda de completamento, ou toda de falso ou verdadeiro. Puxa vida. Por que não fazer uma questão aberta, discursiva, em que o aluno possa escrever sobre um posicionamento, um olhar? Então, dá para a gente misturar? Dá, né? Ruim é ficar com com um modelo congelado, engessado, melhor dizendo, né? Aquele modelo engessado. Bom, eu fico feliz em poder colaborar na formação de vocês, acrescentar. Com esta tendência liberal tecnicista, nós encerramos a parte das chamadas pedagogias liberais ou tendências liberais. E ingressamos agora numa nova fase, que é as chamadas tendências progressistas, né? Não são progressivistas, são progressistas. Aí entram, nós vamos começar, não sei se a gente já começa no próximo encontro, com a tendência liberal, a tendência progressista libertadora, que é Paulo Freireano, né? Então, basicamente, era isso que eu queria conversar com vocês. Grato, né, pela permanência de vocês estarem aqui até esse momento. Eu sei que é um sacrifício. Gosto muito também de dar essa aula para vocês, nesse diálogo que só me enriquece. Às vezes eu fico preparando a aula, né, dizendo, puxa vida, eu queria escrever um livro, né? Se eu pudesse, em qualquer coisa, eu me dedicaria muito para escrever um livro. Mas não para dizer que eu escrevi um livro, para poder dizer assim, puxa vida, dessa informação, como eu aprendi mais, como eu avancei, né? Se eu pudesse publicar um livro só para dizer isso, né? Esse livro aqui está dizendo, por mim eu escrevi um livro só, Tendência Liberal Tecnicista, um livro de 500 páginas, para esgotar, explorar o assunto enormemente. Façam isso, né? Escrevam também os livros de vocês. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.